Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou nesse momento entrando em sua casa para dar uma palavra em favor do feto, em favor do nascituro, em favor daquela criança que está esperando o momento glorioso, o momento mágico do nascimento. Eu me coloco nesse momento como um defensor, um advogado de defesa do feto, que não pode ter palavra, não tem modo de se expressar, não pode se defender contra tantas acusações que lhes são feitas, contra os crimes de que são vítimas. Dizendo isso, eu quero dizer que me coloco visceralmente contra o projeto de lei para descriminalizar o aborto. Ou seja, eu me coloco contra a matança de crianças ainda não nascidas. É assim que eu inicio então essa abordagem. Nós estamos num país democrático, num país onde há livre expressão, e todos nós temos o direito de nos expressar do modo que quisermos. A minha consciência e formação cristã não me permite assumir outra posição, senão esta, contra o aborto em qualquer situação. Dito isto, eu já escrevi no meu site, e vou repetir aqui, eu considero o aborto um crime hediondo, e sou favorável a que se faça uma mudança na Constituição para que esse crime não seja um crime comum, mas um crime hediondo e sujeito às penalidades da lei. Quem quiser maiores informações a respeito desse assunto, visite meu site www.palavradaverdade.com. Pois bem, eu considero um crime hediondo em função de que, primeiramente, é premeditado. Aquele casal que vai fazer o aborto, ele, com antecedência, já prevê o dia e a hora. E qual a pessoa, as pessoas que vão, então, fazer esse aborto. Esse crime é realizado com requintes de crueldade, ou por envenenamento, ou por uso de substâncias químicas para envenenar o nascituro, ou com o uso de materiais pontiagudos para esmagar, para perfurar o corpinho do bebê, enfim, por sucção também, por vários métodos cruéis para tirar a vida de uma criança que está ali predestinada à vida e não predestinada à morte. Deus forma com todo cuidado, prepara o útero da mulher, um lugar seguro, e muitas mulheres transformam o seu útero, o seu ventre, num cárcere de horrores, em que a criança está ali presa, esperando a hora da tortura, porque esse crime também é sobre tortura da vítima. Então, e outro motivo também, porque eu considero crime hediondo, porque é praticado contra crianças inocentes e indefesas, que não podem se manifestar, não podem expressar o sentimento. Por isso, eu sou contra a descriminalização do aborto. E tem sido usado vários argumentos a favor, com muitos sofismas e eufemismos, como por exemplo, trata-se de defender a mulher. Ué, e a defesa do feto? Só se pensa em defender a mulher, a vida da mulher, e o feto também não é uma vida que precisa de defesa, e o Estatuto da Criança não defende a criança ainda em gestação, ainda no ventre.
O pré-natal não é para defender, então para cuidar da criança ainda não nascida. Então há uma grande incongruência. Nós temos uma outra lei que permite não a preservação desta vida, mas o assassinato desse ser que foi predestinado à vida e não à morte. Se diz também que é por causa da gravidez indesejada. Ora, toda e qualquer gravidez no casamento deve ser muito bem recebida. Uma criança, em hipótese nenhuma, pode ser desejada, seja ela feia, branca, da raça negra, não importa. Ela tem que ser bem aceita. Por causa de estupro, não se pode combater, não se pode apagar da lembrança uma violência, cometendo outra violência. Um crime para poder apagar da memória outro crime. Não. E a estatística sobre mulheres estupradas que engravidaram é 0,0 não sei o quê. Então esse argumento cai por terra, que ela tem o seu filho. Consagra o teu filho ao Senhor e entrega a alguma pessoa. Tem muitos casais esperando a doação de filhos. Mas não pode matar aquilo que foi gerado no ventre da mulher. Ela não tem esse direito. A mulher é dona do seu corpo. É também outro argumento. Dona do seu corpo. É dona do seu corpo. Muito bem colocado. Mas não é dona do corpo de outro ser humano. Não é dona exclusiva, não tem a posse para matar ou para criar aquele ser gerado no seu ventre. Não pode. Por isso, esse argumento não pode encontrar apoio numa mente sã. Agora nós temos ouvido e visto também na televisão outros argumentos, alguns deles exagerados, que nos deixam perplexos diante das teses que são defendidas. Mas fica para o segundo bloco. Glória a Deus. Eu estou tratando aqui do aborto e me colocando visceralmente contra a prática desse crime hediondo, que é tirar a vida de inocentes, crianças inocentes e indefesas, que estão ali no ventre esperando a hora do nascimento, predestinadas à vida e não predestinadas à morte. Mas existem argumentos e sofismas e eufemismos para defender essa prática hedionda. E uma delas diz respeito a que outros países já se pronunciaram, já decretaram, já liberaram o aborto. Não importa o que fazem, o que pensam outros países. Nós, a nossa comunidade brasileira, o brasileiro, a nação brasileira, é a nação cristã. A maioria do povo brasileiro é cristã. E é contra, a maioria é contra o aborto. Então, nós vemos, por exemplo, lemos há poucos dias uma entrevista que um empresário muito conhecido do Brasil deu a favor do aborto. E ele apresenta as seguintes razões. Essa entrevista saiu na Folha de São Paulo e foi comentada no blog de Reinaldo Azevedo. Na revista Veja, dia 13 de outubro agora. Nós estamos em outubro do ano 2007. Esse empresário diz o seguinte, apresenta as razões pelas quais ele se diz favorável ao aborto. Ele diz o seguinte: o que é menos doloroso,
aborto ou ter crianças vivendo como camundongos nos lixões de nossas cidades, sem infância, sem saúde, sem escola, sem alimentação e sem qualquer perspectiva de um futuro melhor? E o que dizer das comissionadas pelos traficantes de drogas? Então, esse argumento aí, por esse argumento, a sociedade ficaria mais limpa, ficaria melhor, haveria uma purificação da sociedade se as mães pobres abortassem muito, sempre, porque elas não teriam condições de criar seus filhos num ambiente saudável, que não seguissem o caminho do crime, não se entregassem às drogas. Isso aqui é eugenia. Hitler, ele pensou nisso, em fazer uma limpeza na raça, e se deu mal. Isso é pensamento nazista e uma apologia do crime. Todo aquele que é a favor do aborto está fazendo apologia do crime. Nós estamos numa nação que podemos nos expressar livremente, graças a Deus. E eu estou usando aqui dessa liberdade que nos dá a democracia para apresentar o meu contraditório, para apresentar também aquilo que eu creio, que é baseado na Bíblia Sagrada. Eu, como pastor evangélico, não poderia ter outro pensamento, senão este: defender as crianças inocentes e indefesas, que estão no ventre de suas mães, esperando para receberem a luz da vida. Pois bem, vamos então matar todos os traficantes, todos os corruptos, para purificar a raça humana. Todos os criminosos, todos os ladrões. E nós teríamos aí a solução para os nossos problemas. Está amarrado em nome do Senhor Jesus essa tese. A segunda tese desse empresário é que a quem interessa uma multidão de crianças sem pais, sem amor e sem ninguém? Então, para aumentar o amor da humanidade para as crianças, é diminuir o número de crianças? Isso é um absurdo. A comunidade evangélica, na sua maioria, eu tenho convicção, não aceitou e rejeita e refuta essas teses. E demais, com relação à violência, seria então, diminuiria a violência no Brasil. Quinto ponto que esse senhor apresenta, diz: o aborto diminuiria em muito a violência no Brasil, haja vista não haver uma política séria voltada para a criançada. Então o aborto seria a solução para a violência e quizá para o mundo. Quanto mais pessoas pobres, e aqui a ênfase é da pobreza, quanto menos filhos tiverem, menos teríamos criminosos e traficantes no Brasil. Isso é um verdadeiro absurdo, esse tipo de tese, porque está contrária, completamente contrária à fé cristã. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Essas teses foram apresentadas de público pelo empresário Edir Macedo, muito conhecido na mídia. Ora, Jesus disse que o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é o próximo, mais próximo de uma mulher, senão aquele ser que está gerado no seu ventre? Se ela não tem amor por aquilo que está ali guardado para a vida, para nascer,
Que amor ela vai ter por outras pessoas? Então as mulheres cristãs não vão se deixar levar por teses como essas. E Romanos 13, versículo 9 diz, não matarás, ratificando os 10 mandamentos, ratificando o que está lá em Êxodo, diz, não matarás. Aborto é crime, crime hediondo. Agora veja aqui o que Isaías disse. Isaías 49, versículo 1. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Deus ainda está ali em formação. Após o ato da fecundação, Ele já nos chama pelo nome. Ele já nos conhece, Ele já forma planos para a nossa vida. E ninguém pode interromper essa vida. Esse sofisma de interrupção de gravidez não pode calhar, porque é interrupção de vida e não gravidez. Pois bem, e agora vamos ver o que Jeremias ouviu do Senhor. Do Senhor ao profeta Jeremias, esse profeta, grande profeta, ouviu o seguinte: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. E eu pergunto, para encerrar esse bloco, Jesus aprovaria o aborto? Ele que disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas pertence o reino do céu. Ele deixaria, ele aprovaria a matança generalizada de crianças que está por nascer? Mas vamos para o terceiro bloco, se Deus assim o permitir. Glória a Deus, eu estou aqui me posicionando contra o aborto, contra a descriminalização do aborto. Nós não podemos ser a favor do aborto para combater a pobreza, para combater a violência, para combater a promiscuidade infantil. O governo é que tem que dar condições às famílias para que possam criar seus filhos com saúde, com escola e com todos os benefícios que o governo pode proporcionar para que haja crescimento saudável dos meninos e meninas. E para encerrar essa parte bíblica, eu gostaria de ler aqui o que aconteceu naquela visita que Maria, a mãe de Jesus, visitou a sua prima Isabel. Diz aqui no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, verso 44. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Isabel dizendo que, quando a Santa Maria saudou Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, saltou de alegria, como se estivesse saudando também o Salvador do mundo, saudando a Jesus, que também já estava em formação no ventre de Maria. Então, vocês vejam aqui que Deus trata o feto como criancinha, como gente, como pessoa. Ele já estava predestinado, João Batista. Ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Como é então que pessoas com formação cristã, que têm formação cristã, pode ser a favor do aborto? Pode ser a favor da matança, do crime hediondo que é o aborto? Então nós nos colocamos visceralmente contra o projeto de lei da descriminalização do aborto. É um absurdo. E a sociedade brasileira, a nação brasileira não aceita.
Não sou eu que nasci. Ainda que toda a nação brasileira fosse a favor do aborto, eu seria contra, porque eu não posso renunciar à minha fé. Não posso ir contra a vontade do meu Deus. Não posso ir contra os princípios que norteiam a vida cristã. Agora, o problema de gravidez indesejada decorre em muitos casos por falta de relacionamentos alicerçados no amor, por falta de união estável, por falta de uma relação a dois no casamento, e não relações fincadas em parcerias esporádicas, em promiscuidade. Aí não quer engravidar, não podia engravidar, não quer aquela gravidez, então joga fora a criança, mata a criança. E esse projeto de lei tem umas situações curiosas. Por exemplo, aquela mãe que há pouco tempo deu à luz a criança e jogou-a num córrego poluído. Por essa lei, se tivesse em vigor, se ela 1 hora antes tivesse matado a criança, não seria crime. Mas como ela tentou tirar a vida da criança após o nascimento, agora é crime. Qual é a diferença que existe em matar 1 hora antes e matar 1 hora depois do nascimento? Como é que podemos então estabelecer esse limite? O crime é o mesmo. O crime é o mesmo, é tirar uma vida. Mas como foi depois, aí o mundo caiu. Se ela tivesse abortado, não teria problema nenhum, porque apesar de ser crime ainda no Brasil, não se sabe, não se conhece um só caso de processo nesse sentido. Então, a minha palavra para as mulheres é procurar ter seus filhos num casamento estável, numa união estável, onde o alicerce seja o amor. A mulher não tem o direito de fazer do seu ventre um local de tortura para quem está ali esperando nascer. Eu digo para a mulher o seguinte: agindo assim, procurando uma união estável, ela estará cuidando de si, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde e fazendo a vontade de Deus. Eu te digo, mulher, não aborte, consagra teu filho ao Senhor, viva pela fé, que Deus vai cuidar do seu filho, ele vai ser um homem de bem. Você, mulher, não foi abortada, senão você não estaria. Eu sou um que não fui abortado. Pergunte ao... Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retorno para falar a respeito do aborto e dizer que eu me coloco completamente contra a descriminalização do aborto. Porque é um crime, e eu considero um crime hediondo, porque é praticado com requintes de crueldade. É praticado premeditadamente contra crianças que não podem se manifestar e estão ali indefesas, e também praticado sob tortura. Todo mundo sabe disso, não é preciso que eu repita, eu já repeti nos blocos anteriores. Pois bem, eu estava dizendo, pergunte ao feto, pergunte à criancinha que está por nascer,
se ela quer a vida ou se ela quer a morte. A mãe é dona do seu corpo. Ela pode fazer cicatrizes no seu corpo, ela pode cortar um braço, cortar a orelha, cortar o seu nariz, pode fazer o que quiser. Não pode fazer isso com outro ser humano, ainda que esteja sob a sua proteção. Ela tem o dever e tem a responsabilidade perante a sociedade e perante a sua consciência e perante Deus de cuidar muito bem desse ser, cuidar muito bem dessa criança. É um privilégio para a mulher ser mãe. É uma grande responsabilidade. Ela carrega no seu ventre, dentro de si, formado com suas entranhas, recebendo o alimento do seu corpo, uma criança. E ela tem o dever, a responsabilidade de dar conta dessa missão. Ser mãe é uma missão e deve ser cumprida fielmente, no temor de Deus. Agora, quem não tem temor a Deus, aí sim, pratica o aborto. Aí sim, diz que o aborto é a solução para todos os problemas. Que o aborto é uma coisa natural, onde que um crime é uma coisa natural. Então o que eu dizia, pergunte ao feto se ele quer morrer ou se ele quer viver. Se ele pudesse se expressar, ele diria: eu quero a vida, eu não quero a morte. Eu fui gerado para viver, eu não fui gerado para morrer. No meu site www.palavradaverdade.com tem o testemunho de uma mulher que foi abortada, mas sobreviveu. Veja lá o que ela conta. Ela dá graças a Deus porque sobreviveu àquela tortura, àquela intenção maligna. O aborto é maligno. E como o diabo gosta de ver o sangue correr, como o diabo gosta desses crimes de sangue, o aborto é crime de sangue. E os culpados, os que defendem o aborto, vão pagar muito caro, a não ser que se arrependam de seus pecados, de pregar, de dizer, de ensinar aquilo que é contrário à vontade do Senhor Deus. É crime de sangue, e por isso vão dar conta, talvez neste mundo não, quem sabe, mas com certeza no juízo final vão ter que, naquele momento, naquele encontro com o Senhor Jesus, aquele encontro em que comparecerão toda a humanidade, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do justo juiz e toda língua confessará o seu nome, ainda que não seja crente, ainda que seja ateu, mas naquele momento vai confessar-se o nome do Senhor Jesus. Como fez Tomé, não acreditava na ressurreição corporal de Jesus, mas quando viu Jesus ressurreto diante dele, tocando em sua carne, tocando em seus ossos, nas suas feridas, Tomé disse: Deus meu e Senhor meu, reconheceu. Então todos vão reconhecer, e todos vão se lembrar dos crimes de sangue que praticaram, e vão se lembrar e recordar das vezes que ensinou, que fez apologia do aborto, apologia do crime, apologia do assassinato, de indefesas. Por isso, essa palavra também é para a sua reflexão. Você pode estar sendo levado por sofismas, por argumentos que são a favor da matança de inocentes. Talvez você não tenha ainda tomado uma posição correta, não tenha ainda pensado bastante, esteja ainda indecisa se apoia ou não apoia. Mas eu creio que esta palavra, que não é minha, mas é de Deus, bateu firme no seu coração, e você vai ser um defensor da vida e não um defensor da morte. Nós temos que trabalhar em prol da vida. Nós estamos aqui porque nós não fomos abortados. A nossa mãe deixou que nós crescêssemos, que nós nascêssemos para a vida, e nós não podemos então
Porque estamos aqui, temos expressão, temos oportunidade de nos expressar. Não podemos desprezar. Não podemos nos esquecer daqueles que estão ali, esperando o dia já marcado para morrer. Que os pais querem assim, querem matar. Por quê? A mulher diz que tem direito sobre o seu corpo e vai matar aquela vida. Meus irmãos, meus amados, meus ouvintes, eu quero deixar claro que a palavra não volta para Deus vazia. A palavra produz reflexão. A palavra produz fé no coração. A palavra de Deus modifica corações, modifica pensamentos, modifica teses, modifica posições. Porque a palavra forte é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Por isso, guarde muito bem essa palavra em seu coração e repasse para outras pessoas. Repasse não é pregação, não. É apenas a expressão da minha vontade, do meu pensamento. Aproveitando aqui no Brasil esse clima de liberdade de expressão, é que me expresso dessa maneira. Não contra uma pessoa ou a favor de outra pessoa, não. Eu sou a favor do feto. Estou colocando no lugar de advogado dessas indefesas crianças. Por isso, guarde essa palavra no seu coração e passe para frente em nome do Senhor Jesus.